Olá, galerinha do oitavo ano B, do nosso Colégio e Curso Universo. Sejam bem-vindos, tá, a mais uma aula de História, tá? Continuando o assunto, né, sobre a independência dos Estados Unidos da América, beleza? E esse aqui, nessa aula, é a parte 2, tá? Quem não assistiu a parte 1, tá? Foi a primeira aula que foi postada aqui no canal da nossa escola. Beleza? E você assiste a primeira parte para depois, tá, assistir essa segunda aula, tá? A parte 2 sobre essa história que vínhamos estudando desde a nossa aula presencial no colégio, tá? Então, o processo de independência dos Estados Unidos a gente chama de processo, tá? Quando são vários fatos históricos que vão acontecendo, tá, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, e no final vai desencadeando vários outros acontecimentos até chegar, tá, naquela decisão política que foi a independência desse país que fica localizado na América do Norte, tá bom? Então, a gente parou no último vídeo falando sobre o primeiro Congresso Continental, tá? Que foi aquela reunião que aconteceu na cidade da Filadélfia, tá? No estado do Massachusetts, nos Estados Unidos, tá? Onde ali se reuniram ali os principais políticos, tá? E representantes das 13 colônias, tá? Que já pensavam em quê? Em se ver livre de uma vez por todas, né, da Inglaterra, tá? E do rei Jaime III, que era o chefe de Estado e que controlava as 13 colônias, né, com mão de ferro, beleza? E aí a gente viu que teve as leis, né, que o rei colocou contra os colonos norte-americanos, tá? A gente viu que teve o massacre de Boston, tá? Onde centenas de pessoas foram fuziladas, né, na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Teve a festa em seguida, né? Teve a festa do chá de Boston, que é quando os colonos eles resolvem se organizar para poder tentar quebrar o comércio do chá da Inglaterra, tá? Com uma estratégia muito bem feita de jogar toda a carga do chá dos navios no mar. E aí a Inglaterra, mais uma vez, ela pressiona, tá, os colonos. E aí fica essa guerra entre a Inglaterra e os colonos norte-americanos, tá? E aí eles resolvem no ano de 1775. E aí você encontra esse assunto aí na página 54 do seu livro de história, tá bom? E aí, em 1775, já no finalzinho do século XVIII, galera, vai ter os representantes das 13 colônias vão voltar a se encontrar na Filadélfia para decidir de uma vez por todas, né, o que fazer nessa relação política entre Estados Unidos e Inglaterra, tá? E aí o que acontece? Eles colocam uma votação lá se quem era a favor de finalmente as 13 colônias americanas se ver independente da Inglaterra. Faziam uma votação e aí realmente nessa votação ganha a maioria, tá? E a maioria decidiu o quê, pessoal? Decidiu, tá? A separação política dessa metrópole que era a Inglaterra, que era Londres, né? E aí a separação política visa o quê? Visa criar um novo país, fundar uma nova nação, que nesse caso, ficaria conhecido como os Estados Unidos da América, tá? Nesse momento ainda não era Estados Unidos, eram as 13 colônias americanas, tá? Tanto as colônias do norte como as colônias do sul. E aí é nesse Congresso da Filadélfia que vai ser decidido numa votação pela separação política da Inglaterra. Isso aí você já imagina que o rei James III da Inglaterra ficou pé da vida, porque ia ficar o quê? Sem uma região muito importante para a economia inglesa, que agora decidiu ficar se separar, tá? Eles lá e os colonos cá, tá bom? E aí, o que acontece? Quem ficou liderando aí nessa votação foi um camarada chamado George Washington, tá? Eu falei dele no finalzinho da primeira aula. Ele também estava presente no primeiro Congresso da Filadélfia, que tinha acontecido um ano antes. E em 1776, em 75, que eu diga, esse cara ele ficou também liderando aí a votação,
Tá? E aí, era um cara que ele era político, escritor, ele era o quê? Um fazendeiro, dono de proprietários de terra e dono de escravos também na região do sul dos Estados Unidos. Ele era um cara que ele era rico e ele era também um general de guerra, ele era um militar. E aí ele foi escolhido também entre eles lá no Congresso, que ele ficaria sendo o quê? O comandante do exército, né, das 13 colônias nessa luta, né, nessa guerra que viria a acontecer um pouco mais para frente contra a Inglaterra, tá? Depois dessa decisão de se separar, tá, da Inglaterra, ia ter depois uma guerra, tá? E aí tem a Declaração da Independência. O que foi essa Declaração da Independência? Foi quando George Washington, escolhido como líder dessa nova nação, tá? Elas passariam a decidiram ficar livres, tá? E independentes da Inglaterra, beleza? Para todo sempre, para poder ter autonomia política de aprovar suas próprias leis, tá? De recusar determinação econômica da Inglaterra, tá bom? E aí, a partir desse documento, que ficou sendo conhecido como a Declaração da Independência, beleza? O governo, todo cidadão, né, todo colono passou a ser visto como um cidadão, tá? Um cidadão americano, tá? E aí ele teria que respeitar essa declaração e essas novas leis que passou a ficar sendo criada. Então agora não era mais os colonos norte-americanos, mas eram os cidadãos americanos. Olha só que mudou aí a visão que essas pessoas começaram a ter do lugar onde elas viviam e delas mesmas, tá? E aí o que acontece? Escravos, no caso indígenas e negros, continuaram a não ser vistos como cidadão. Mulheres e estrangeiros, que também viviam nas 13 colônias, também não eram considerados cidadãos, tá? Então, só quem passou a ser considerado cidadão norte-americano com a Declaração da Independência foram homens brancos, tá? Que tivessem emprego, que fossem proprietários de escravos, de terras, tá bom? Então, só quem era visto como cidadão, depois da Declaração da Independência, é quem fosse branco e homem, tá certo? E que tivesse posses, beleza? E aí, né, com o passar dessa história, né, a Inglaterra ela vai revidar, tá? Ela vai declarar uma revanche, tá? Para poder manter ali o controle sobre as suas 13 colônias. Tá? O rei Jaime III estava a pé da vida, como eu falei, e ele não queria saber de separação política. Tá? E ele queria continuar mantendo esse povo como com o domínio, sob o domínio da Inglaterra. Então ele começa aí uma guerra contra esse povo, tá certo? E aí essa guerra, pessoal, vai ficar sendo conhecida na história como as guerras de independência, tá? Ou a guerra de independência, a guerra civil, tá bom? Por que civil? Porque é o povo, tá, que se organizou na região das 13 colônias para poder lutar contra o exército inglês, o exército britânico, tá, que foi enviado várias tropas, né, de reforço pelo rei Jaime III para poder combater esses colonos que resolveram se separar da Inglaterra, tá bom? E eles queriam que ali continuasse sendo uma colônia deles e não mais um país independente, tá bom? Então começa aí a partir, tá, do ano de 1776, tá, a Guerra da Independência, tá? Os conflitos entre norte-americanos e ingleses que foram se intensificando com o passar do tempo, tá? E aí quem é que ficou responsável por liderar as tropas norte-americanas? O George Washington, exatamente. Então George Washington, ele ergue a sua arma, tá, de pólvora, a arma de fogo, que era uma invenção norte-americana aí, tá, nesse momento da história, para poder ser utilizado como um instrumento, tá, na Guerra de Independência, e também ergue a sua espada, beleza? Para poder lutar e expulsar de uma vez por todas esses soldados britânicos dessa terra que viria a ser mais para frente os Estados Unidos da América, tá bom? Então eles enfrentam o exército inglês, mas aí para poder ter a vitória no final, eles tiveram que ter o apoio militar e econômico da França. Isso mesmo, tal. Mas aí, professor, o que é que a França tem a ver com a Inglaterra e Estados Unidos? A França já era inimiga e rival da Inglaterra na Europa. Tá? Lembra que na primeira parte da aula sobre independência eu falei sobre a Guerra dos 7 Anos, que foi um conflito que durou 7 anos, tá? Né?
de vários estados europeus, países um contra o outro, por conta de território. Então, a Inglaterra ela saiu vitoriosa, lembra? E obrigou a França a pagar vários tributos para ela. Então, o que acontece? A França estava com essa mágoa remoída durante décadas. E aí a França resolve se aliar aos colonos que revoltaram, se rebelaram, para poder lutar contra a Inglaterra. Porque se a Inglaterra perdesse suas colônias na América do Norte, a França ficaria com vantagem também contra a Inglaterra. Tá? Então veja que tudo se trata de um jogo político, tá? De guerras que tem ali a motivação política por trás, tá? De um país contra o outro, tá? De um povo contra o outro, tá bom? E aí, com o apoio da França, tá? Os colonos passam a ter importantes vitórias que vão fazer com que no final, tá? Tenha a independência dessa nova nação, tá bom? E aí essa foto aí é de um filme muito conhecido chamado O Patriota, tá? Quem quiser assistir, procura aí na internet. Ele é muito importante, tá bom? Para mostrar aí como foram essas guerras de independência e quem é que participou, tá? Dessas guerras, tá? Esses cara que está aí na frente é o personagem principal, tá? Ele é um fazendeiro, tá? E ele luta como um general nessa guerra e ele está carregando aí no meio da batalha, tá? Contra os soldados britânicos, que são esses que estão aí atrás de vermelho, com esse chapéu aqui, ó, mais ou menos parecido com o do professor. Ele está carregando em suas mãos o que viria a ser a primeira bandeira desse novo país, né, que estava sendo construído, que é os Estados Unidos da América. E aí, pessoal, você coloca aí no seu livro, para poder continuar acompanhando essa videoaula, na página 55, tá? Página 55 do seu livro de História, tá? E lá em cima você vai ver também no texto do livro a Constituição dos Estados Unidos da América, tá bom? E aí, em 1787, tá? Muitos anos depois das guerras de independência, né, os norte-americanos vão ter a vitória com o apoio francês, tá? E aí os líderes dessa independência, como o George Washington, e aí vai aparecer o Thomas Jefferson, tá? Também, eles vão se reunir novamente, tá? Para fazer um novo congresso, que vai ficar conhecido como a Convenção da Filadélfia. Mais uma vez, eles sempre se reúnem na mesma cidade, que é a cidade da Filadélfia. E aí, essa reunião tinha como aprovar o quê? Um texto, tá? Uma constituição, que provava ali, como um documento registrado por escrito, a fundação de um novo país, de uma nova nação. Tá? E aí, depois de 4 meses de bate-boca, de discussão nessa convenção, eles vão decidir que vai ser aprovada a fundação do novo país. Eles vão escolher o nome desse país, todos juntos, né, como está mostrando aí nessa pintura, tá, do século XIX, que mostra aí o George Washington, que é aquele que está ali de cabelo branco, de roupa preta, ó, sendo mostrado aqui, ó, mais em cima, tá? E os representantes das outras colônias americanas, que agora passariam a ser estados. Por isso que o nome do país ficou Estados Unidos da América, porque eram 13 colônias que passaram a se tornar estados. O estado da Califórnia, o estado do Massachusetts, o estado de Washington. Por que o estado de Washington? Onde fica a Casa Branca, né? Onde está até hoje o presidente dos Estados Unidos. Por conta do George Washington, tá? Que é esse cara que vai ser uma grande liderança nesse processo de independência dos Estados Unidos. Tá? Então é ele que no final vai assinar essa Constituição, tá? Que vão ter aí, vai ter aí por escrito como é que vai passar sendo organizado a política, tá? Nesse novo país. E aí fica-se dividida a Constituição em 3 grandes poderes. Tá? O primeiro poder, de olho aqui no slide, é o poder executivo, tá? Que ficaria a cargo de um presidente, que seria eleito por votação do povo, e ele ficaria no poder por um período de 4 anos. Depois que passasse os 4 anos, ia ter uma nova votação, uma nova eleição de um novo presidente. Ele ficaria mais 4 anos, e aí teria uma nova votação de um novo presidente. E aí foi assim que ficaria o poder executivo. O presidente teria ali seria o cargo máximo no poder, tá, de executar as leis que fosse criada no país.
O segundo poder da Constituição é o poder judiciário, tá? Já está dizendo, judiciário tem a ver com julgamento, tá? Então, quem ficaria aí com esse poder seriam os juízes, tá? E os desembargadores. Os juízes, eles ficariam sendo reunidos num local, tá? Chamado Suprema Corte, tá? Então, a Suprema Corte, até hoje, ela continua do mesmo jeitinho nos Estados Unidos, tá? É um grupo de juízes que eles têm um poder máximo de julgar se uma lei ela foi colocada de forma correta ou não, tá? E aí, o terceiro grande poder da Constituição dos Estados Unidos é o poder legislativo, tá? Da Constituição, que defendia o quê? Defendia que as leis elas seriam pensadas e colocadas pelos deputados e pelos senadores, tá? No que ficaria conhecido como a Câmara, onde ficariam os deputados, e o Senado, onde ficariam colocados os senadores da República Americana, tá? E aí foi assim que eles, a partir desse documento por escrito, passou 4 meses para esses caras eles se reunirem na Filadélfia e construir esse documento, deixar ele prontinho, tá? Para o George Washington e o Thomas Jefferson assinarem, para e no final ficar valendo como a fundação de uma nova nação, tá? A Constituição dos Estados Unidos da América, tá? Ela acontece nesse ano de 1787, que é o ano de fundação desse país. Isso no final do século XVIII, tá? E aí, pessoal, alguns anos depois, tá? Os governadores desses novos estados nesse país, chamado Estados Unidos, porque os estados teriam que ficar unidos em nome de um povo, em nome de uma nação, tá? Eles passaram a querer criar novas leis, tá? E essa lei a gente chama de emenda. Emenda. E colocar essas novas emendas na Constituição que tinha sido criada alguns anos antes, tá? E aí, o nome dessas emendas ficaria conhecido como o Estatuto dos Direitos, tá? Ou em inglês, a gente chama de Bill of Rights, tá? Bill of Rights, ou Estatuto de Direitos, que era um conjunto de direitos que todo cidadão, tá, que tivesse nascido como um homem branco e livre nos Estados Unidos passaria a ter esses direitos. E quais são esses principais direitos, tá, que esses cidadãos passariam a ter? Primeiro, garantia de liberdade de culto e de expressão. Então, é a principal emenda da Constituição, que ficaria conhecido até hoje como a primeira emenda americana da Constituição dos Estados Unidos. A liberdade de expressão, tá? De livre expressão, direito de ir e vir, tá? Garantido por essa Constituição. As pessoas poderiam falar o que quisesse, na hora que quisesse, onde quisesse, tá bom? Todo cidadão ele não poderia ser reprimido, censurado pelo governo por aquilo que faz e por aquilo que diz, seja contra o governo ou seja a favor do governo, tá? Outra garantia de direito nesse Estatuto de Direitos, a liberdade de imprensa, para que os jornalistas eles pudessem escrever e publicar aquilo que bem quisessem sobre o governo, tá? Sem ter medo, tá, de ser censurado ou de ser perseguido pelo presidente da República, tá bom? Isso aí é muito importante no Estatuto de Direitos da Constituição dos Estados Unidos. E aí a garantia de reunião. As pessoas que fossem contra o governo também pudessem se reunir, tá? Por exemplo, eu sou cidadão norte-americano e eu sou contra, tá, os presidentes da República. Eu não votei nele, ele não me representa. Eu tenho o direito de me reunir livremente com outros cidadãos que também são contra e poder aí falar o que eu quiser, até mesmo xingar esse presidente, tá? Então isso é garantido pela Constituição dos Estados Unidos. Tudo isso aí está colocado na primeira e na terceira emenda, tá? Emenda quer dizer lei, tá? Que foi colocado por esses governadores na Constituição dos Estados Unidos da América. E aí nessa foto eu coloco aí um documento que é a réplica dessa Constituição, que foi aí votada, tá, na Câmara e passou também pela assinatura do presidente da República da época, tá? Com todas essas leis, essas emendas por escrito nesse documento de papel, né? Aí no final do século XVIII.
E aí, pessoal, é importante a gente dizer, né? Como tem aí também na página do livro de história de vocês, página 55. Com a promulgação dessa nova Constituição, foram garantidos direitos a esses cidadãos norte-americanos, tá? Como o direito à vida e à liberdade, tá certo? Mas aí a gente tem que entender que esses direitos eles não se estenderam para qualquer cidadão americano. Como eu falei um pouco antes nessa videoaula, nem toda pessoa que vivia nos Estados Unidos era visto como cidadão, como o outro, tá? Não existia muita igualdade na prática, tá? Mulheres não eram vistas como cidadão e não podiam ter direito ao voto nas eleições. Negros continuavam como escravos, tá? Não é que foi criado um novo país que aboliram a escravidão. Negros e índios continuaram sendo perseguidos e massacrados nas guerras nos Estados Unidos. Isso até só foi parar de acontecer séculos depois, mais para frente, tá bom? Ou seja, nem toda a população ela foi beneficiada com esse estatuto de direitos, tá? E aí, uma das principais contradições dessa Constituição é a manutenção da escravidão. Continuou tendo gente preta, né, de cor negra, vista como inferior, por conta da cor de pele, por conta da raça que tinha, tá, nesse período da história dos Estados Unidos, tá bom? O regime de trabalho escravo ele continuou existindo no país, tá, até o século XIX, tá bom? Quando o Abraham Lincoln, que é outro presidente eleito, ele vai finalmente decidir acabar com a escravidão nos Estados Unidos, tá bom? Então, essa é a principal garantia, tá? A liberdade individual foi portadamente manteve cativa grande parte da população, tá? Então, o negro nos Estados Unidos ele não era visto como uma pessoa, como um cidadão. Ele era uma criatura, um bicho, que continuou sendo mantido escravo pela essa população branca, tá? Que ela sim, ela era vista como cidadã, tá bom? Então, outro grupo populacional que não foi beneficiado foram os indígenas, que continuaram sendo massacrados por conta dessa guerra pelas terras, tá? Essa ocupação de terras, tá? Então eles chegavam, os brancos chegavam e tinham que matar os índios que iam encontrando para poder ocupando essas terras e construindo suas fazendas, tá? Para poder continuar avançando, né, se expandindo essa colonização da América do Norte, tá? Então, eu coloquei essa foto que mostra o momento que está sendo vivido atual nos Estados Unidos, que são os protestos, né, contra a morte de George Floyd, tá, que é um negro americano, que foi vítima de racismo e de perseguição policial, e também contra o racismo que existe nos Estados Unidos até hoje, tá? E que esse racismo ele é uma marca desse período de escravidão, tá? No passado do país dos Estados Unidos. Tá? Para a gente entender o porquê que está acontecendo esses protestos hoje nos Estados Unidos, a gente tem que voltar no tempo, no passado, e encontrar a resposta no passado. Tá? Como é que foi formado esses Estados Unidos? Tá? Isso tudo a gente acabou de descobrir agora. Quando foi criado um novo país, os negros eles ficaram excluídos desse novo país, tá? Sem direito a nada, continuando como escravos. Tá? E isso foi se mantendo até o final do século XX, gente. Até o final do século passado, com a lei de segregação racial. Tá? Isso só foi acabar nas lutas contra essa lei de segregação, tá? Com Martin Luther King, com Malcolm X, dentre outras lideranças negras que, através de protesto e de manifestação, conseguiram acabar com essas leis. Mas o racismo ele ainda se mantém como uma ferida, uma cicatriz muito forte, né, na cultura, tá? E no país, né, que é os Estados Unidos, tá? Então, esse protesto aí é contra o racismo, que ele é histórico nos Estados Unidos, tá? Não foi um caso isolado. Ele não está acontecendo só por conta da morte de George Floyd. Está acontecendo durante séculos. Esse racismo ele é estrutural, tá? Ele foi construído quando foi fundado o país. George Washington ele diz claramente, tá, na Constituição americana. Ele diz que cidadão era quem fosse branco e quem fosse homem, tá, e proprietário de escravos. Então, quem não fosse branco não era visto como cidadão. E isso vai se perpetuar, isso vai continuar até os dias atuais, tá bom? Só com algumas mudanças aqui ou ali, tá? O racismo ele continua muito presente, tá, na cultura e na sociedade norte-americana, tá bom? Então,
Isso é para a gente poder entender que a história, o tempo presente, o que acontece hoje, está muito ligado com o que acontece no tempo passado, tá? Para a gente entender, tá? Como a história é importante, para a gente entender os acontecimentos históricos do tempo presente, tá certo? Então fiquem ligados aí no grupo do WhatsApp, onde eu vou passar aí as atividades para que vocês possam fazer sobre esse assunto, tá? Oitavo ano B, do processo de independência dos Estados Unidos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.